Vida através da morte, capítulo 7, parte 2. A primeira coisa, portanto, que aprendemos é esta, que a lei não é pecado. É por ela que aprendemos o que o pecado é. A lei expôs a raiz, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Quando a nova natureza foi dada, a espiritualidade da lei foi sentida. Um homem sem a nova natureza diria que a concupiscência não é pecado, a menos que você venha a transgredir de fato, cometendo pecado na prática. Mas quando a lei se aloja na consciência, ela detecta a concupiscência e digo, ora, isto é pecado. Sim, a própria concupiscência é pecado. Isto é, a própria raiz é pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Romanos 7, 8. E essa raiz, sendo pecado, toma ocasião pelo mandamento para operar em mim todo tipo de desejo por aquilo que é proibido. Porquanto, sem a lei estava morto o pecado. Romanos 7, 8. Estava inativo. Proíba uma criança de ir ao jardim e ela imediatamente desejará fazê-lo. E então, se a sua vontade atuar sobre ela, ela irá. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7, 9. Uma pessoa, antes de ser vivificada, pensa que está viva e que pode viver e fazer o que deseja. Sim, ele dirá que estava vivo sem a lei. Pergunte a um homem natural: você está salvo? Ele responderá: não sei. Espero que sim. Frequento um lugar de adoração e estou fazendo o melhor que posso. E espero acabar chegando no céu. Oh, sim, dirá ele, estou vivo. Não existe nem sequer a ideia em seu pensamento de estar perdido. Ele não diz uma palavra que expresse a mínima possibilidade de estar precisando de um substituto na cruz. E se você perguntar até mesmo a cristãos professos, ficará surpreso ao receber as mesmas respostas. Portanto, no momento em que alguém é nascido de Deus, tudo isso muda. Ora essa, como pode ser isto? Dirá ele, tenho uma natureza que deseja exatamente aquilo que Deus proíbe. Ele volta-se, então, para a palavra da lei de Deus e vê morrer toda a esperança de ser na carne aquilo que esperava poder conseguir. Romanos 7, 9 diz, e eu morri. Sim, estamos agora diante da difícil morte do velho eu. Ele anseia por santidade, ele volta-se para os mandamentos que são ordenados para a vida. Quem os fizer, viverá por eles. Veja Ezequiel 20, 11. Mas vê que são para a morte. Ele descobre que o pecado tem o controle da situação e que usa o próprio mandamento para matá-lo. Não se esqueça de que isso se passa quando estávamos na carne. Romanos 7,5. Veja só como a última esperança de bondade na carne nos foi tirada. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. A lei veio de Deus, não era má e nem pecado. Era santa, e o mandamento santo, justo e bom. Não tornou-se em morte para mim, mas o pecado para que se mostrasse pecado. Romanos 7, 13. O que é descobrir que eu, minha própria natureza, como um filho de Adão, era só pecado e que, pelo mandamento, minha natureza deveria tornar-se, e tornou-se excessivamente pecaminosa. E vamos mais além, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7,14. Sim, a lei não podia exigir menos do que justiça, mas o que encontro em mim?
Sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7,14. Você sabia disso? Será que já se reconheceu como um indefeso escravo do pecado? Isto é tudo o que o velho eu, a carne, é. Descobrir isto é detestar tudo o que faço. É descobrir que não tenho poder para fazer o que desejaria. É reconhecer que a lei é boa e que só exige de mim o que é bom. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Isto é uma grande descoberta. Aprendo que há uma natureza, o pecado, que ainda se encontra em mim, apesar de eu poder olhar por cima dele como algo distinto de mim mesmo, de meu novo eu. Bem, digo eu, o que é que há então nessa velha natureza, no velho eu? Não há nem um pouquinho de bem em mim, isto é, em minha carne, ou minha velha natureza, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Trata-se de algo por demais humilhante descobrir que eu, como filho de Adão, não tenho nenhum poder para fazer o bem. Sim, muito pelo contrário, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. É este o verdadeiro caráter da velha natureza. Mesmo quando a nova natureza deseja fazer o bem e ser santa, sim, já que a nova natureza é santa, por ser nascida de Deus, de modo que não é a nova natureza, o novo eu, que pratica o mal, quando a velha natureza está fazendo exatamente aquilo que a nova natureza condena. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Não mais eu como uma nova criatura que sou, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,20. Há, portanto, dois princípios ou naturezas no homem nascido de Deus. O princípio da velha e depravada natureza é chamado de uma lei. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 8,21. É este o invariável princípio da velha natureza. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Sim, você dirá, é exatamente isso que descobri, para minha profunda tristeza, ao ponto disso ter me levado a concluir que, se sou assim, não posso ter nascido de Deus. Aqueles que não são nascidos de Deus nunca descobriram ser nem metade ruim do que você descobre que é em seu velho eu. Mas acaso as palavras que vêm a seguir não provam que você é nascido de Deus, isto é, que você possui um novo eu, ou uma nova natureza. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7,22. Certamente isso prova que, sem dúvida alguma, existe duas naturezas. Pois como poderia a velha natureza que é pecado se deleitar na lei de Deus? Todavia, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7,22. Bem dirá você, parece ser uma contradição. É exatamente isso que as duas naturezas são, uma para a outra. Sim, estão em contradição direta. Aquele homem interior que tem prazer na lei de Deus, veja o versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Portanto, negar a existência das duas naturezas em um homem nascido de novo é negar o ensino claro da palavra de Deus. Porventura Jesus não falou que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito? João 3,6. Trata-se, portanto, de um completo novo nascimento, de uma nova natureza, uma nova criação, que é do espírito e que é espiritual. Aquilo que é nascido de uma carne ou natureza pecaminosa é
ou seja, permanece sendo carne e pecado. E aprendemos aqui que se estamos sob a lei, isto é, se estamos no terreno da carne debaixo da lei com vistas ao aperfeiçoamento da carne, como milhares de pessoas estão, então descobrimos que, na guerra travada pelas duas naturezas, acabamos presos, debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Trata-se de uma realidade terrível, mas iremos acabar conhecendo a malignidade de nossa velha natureza na prática, se não cremos no que Deus diz acerca dela. Todavia, se for este o caso, ou seja, de um homem nascido de Deus, sob a lei, não conhecendo a distinção entre as duas naturezas, ele estará sentindo-se extremamente miserável, se for sincero e estiver buscando ardentemente por justiça e santidade de vida. É exatamente o que encontramos aqui. Miserável homem que eu sou, Romanos 7, 24. E agora já não é mais. Quem me ajudará a melhorar a carne? Mas sim, quem me livrará do corpo desta morte? Sim, o eu, o velho homem, o corpo desta morte deve ser abandonado. Precisamos ter um libertador, e este libertador é Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 25. Poucas palavras, mas que gloriosa vitória e livramento. Após chegar à plena descoberta da minha completa incapacidade e da imutável malignidade da velha natureza, os olhos são agora levantados para Cristo e o coração dilata-se no pleno gozo da gratidão. Esta libertação será melhor explicada no próximo capítulo. Há um erro que é cometido com frequência aqui, e devemos nos precaver cuidadosamente contra ele. É comum que se diga, ou que se insinue, que o que vimos acerca da velha natureza, a carne, a lei do pecado nos membros, é verdadeiro acerca do crente antes que ele consiga a libertação, mas que depois sua velha natureza muda ou é erradicada, ou que em todos os seus aspectos melhora muito, que é de repente ou gradualmente santificada, etc, etc. E que não há mais uma natureza má nos santos que são libertos ou santificados. Será que é assim ou não? Deixamos que as próprias palavras que se seguem, as quais vêm depois de nossa libertação e ações de graças, respondam a esta importante questão. Assim que eu mesmo, com entendimento, ou novo homem, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, ou a velha natureza, a lei do pecado. Romanos 7, 25. Não nos encontramos mais no terreno da carne, como vivendo sob a lei e procurando aprimorar a carne. Não nos encontramos mais na carne, mas o fato de que a carne permanece no santo libertado, na mesma pessoa que com o novo entendimento ou natureza serve a lei de Deus. É algo declarado com a maior ênfase possível. Mas a carne e a lei do pecado ainda permanecem em mim. Podemos discordar, discutir, ridicularizar, mas aqui está a verdade da Escritura. E é algo que cada crente descobre ser verdade. Assim, nos vemos na necessidade de sermos guardados irrepreensíveis em nosso espírito, alma e corpo. Leia 1 Tessalonicenses 5, 23. Coloque a velha natureza sob a lei. Tente encontrar algo de bom nela e imediatamente você experimentar o que está escrito aqui. Uma só questão mais. Antes de deixarmos este assunto, como pode haver tantos cristãos passando por essas experiências? Simplesmente porque, apesar de nascidos de Deus, estão por meio de ensinos falsos ou incorretos colocados debaixo da lei e nunca conheceram o verdadeiro caráter da libertação. Passemos a seguir a indagar que libertação é esta. Por fim, chegamos ao final do capítulo 7.